Já parou para pensar o que acontece com os dados pessoais toda vez que alguém entra na internet, faz uma compra ou só preenche um cadastro? Pois é, a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, chegou para tentar organizar esse cenário, mas para muita gente ela ainda parece um labirinto de regras. Por isso, a pergunta que vai guiar esta nossa análise é: qual que é a lógica por trás disso tudo? A boa notícia é que a LGPD não é só uma lista de regras jogadas de qualquer jeito. Não, ela tem uma estrutura, uma verdadeira espinha dorsal que, quando a gente entende, tudo fica bem mais claro, bem mais intuitivo. E essa espinha dorsal se apoia em 3 pontos-chave. Primeiro, os fundamentos, que são o porquê da lei existir. Depois, os princípios, que funcionam como as regras do jogo. E, por fim, os direitos, que são o poder que cada pessoa tem na prática. Ok, então vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro aqui vai seguir exatamente esses 3 passos. Primeiro, a gente vai entender os valores por trás da lei, depois, as regras que todo mundo tem que seguir, e por último, o que pode ser exigido no dia a dia. Vamos começar pelo porquê de tudo isso. Bom, os fundamentos são tipo a alma da LGPD. São as ideias e os valores que a lei nasceu para proteger. E não é só sobre tecnologia, viu? É sobre pessoas. É sobre o tipo de sociedade que a gente quer construir. E aqui está o pulo do gato, o grande desafio da lei. De um lado, ela protege direitos fundamentais de todo cidadão. Privacidade, intimidade, dignidade. Do outro, ela reconhece que o mundo precisa de inovação, que as empresas precisam funcionar. A LGPD não quer parar o progresso, de jeito nenhum. Ela quer garantir que ele aconteça com responsabilidade e respeito. Dentro desses fundamentos, tem um conceito que é central, a autodeterminação informativa. O nome pode até parecer complicado, mas a ideia é simples e muito poderosa. Significa que os dados pertencem ao seu titular, e o controle também. É o direito de saber quem está usando as informações, para quê, e o mais importante, ter o poder de dizer sim ou não. Certo, já entendemos o porquê. Agora vamos para o como. Os princípios são as regras do jogo. São, assim, as diretrizes obrigatórias que qualquer empresa ou órgão público tem que seguir quando lida com dados pessoais. Não tem para onde correr. Dá para pensar nesses princípios como um checklist. Se uma organização não consegue cumprir todos eles, olha, provavelmente tem alguma coisa errada no jeito que ela trata os dados. Vamos dar uma olhada nos 3 principais para pegar a lógica. Primeiro, a finalidade. Acabou aquela era do vamos coletar tudo o que der e depois a gente vê o que faz com isso. A LGPD exige que toda a coleta de dados tenha um propósito claro, específico e que isso seja informado para a pessoa. Se uma loja pede o CPF na compra, ela tem que dizer exatamente o porquê. Em segundo lugar, vem a necessidade. Esse princípio aqui combate o exagero. Ele diz que só se pode coletar os dados que são estritamente necessários para cumprir aquela finalidade. Por exemplo, se o objetivo é mandar uma newsletter por e-mail, para que pedir o endereço de casa? A lei incentiva esse minimalismo de dados, sabe? O terceiro pilar é a transparência. E o ponto aqui é crucial. Não adianta nada ter uma finalidade e coletar um mínimo, se tudo isso estiver escondido naquelas letrinhas miúdas que ninguém lê. A comunicação tem que ser clara, direta, sem juridiquês. O objetivo é que qualquer pessoa consiga entender o que está acontecendo com as suas informações. E a proteção vai além, viu? A lei também exige o livre acesso para que o titular possa consultar seus dados e garante a qualidade para que eles estejam sempre certinhos. Os princípios de segurança e prevenção servem para evitar vazamentos. E tem mais, a lei proíbe a não discriminação, impedindo o uso de dados para fins preconceituosos e exige a responsabilização, ou seja, as empresas têm que ser capazes de provar que estão cumprindo todas as regras. E agora, a gente chega na parte mais concreta, mais prática, os direitos do titular. Se os fundamentos são a alma da lei e os princípios são as regras do jogo, os direitos são as ferramentas que a lei entrega na mão de cada cidadão para que a proteção vire realidade. E isso se traduz num verdadeiro arsenal de ações. É possível, por exemplo, perguntar a uma empresa se ela tem dados sobre alguém e pedir uma cópia. Um dado está errado, dá para exigir a correção. Aquele dado não é mais necessário? Pode-se pedir eliminação. A autorização que foi dada pode ser retirada a qualquer momento. E, algo fundamental, existe o direito de saber com quem os dados foram compartilhados. É basicamente um kit de ferramentas para ter o controle das informações pessoais. Então, quando a gente junta essas 3 partes, fundamentos, princípios e direitos, a gente percebe que a LGPD é muito, mas muito mais do que um manual técnico para advogados ou para empresas. E essa frase resume tudo perfeitamente. A lei cria, sim, obrigações, mas o propósito real dela
é o empoderamento. É dar a base para que as pessoas possam questionar, exigir explicações e, no fim das contas, retomar o controle sobre um dos bens mais preciosos da nossa era digital, os dados pessoais. Então, fica a reflexão. Conhecendo essa espinha dorsal da lei e as ferramentas que ela oferece, será que as pessoas estão mais preparadas para exercer esse poder? Entender a LGPD é, sem dúvida, o primeiro passo para assumir o controle da própria vida digital.